Estamos quase a terminar a nossa sessão. De facto, o tempo voa, e não queria deixar de referir aqui a economia social. E esta questão aqui é particularmente pessoal porque é uma discussão que eu tenho em casa, nomeadamente com o meu pai, e neste caso queria homenagear o meu pai pelas ideias que aqui nesta questão tem. Hum, a questão prende-se de facto com a diferença económica e social dos países do Norte e dos países do Sul. Uh, Neste caso, não quer dizer que não tenhamos que apreciar as qualidades de trabalho dos países do Norte, o que faz, entre aspas, prever alguma falta no Sul, mas, no entanto, também reconhecer que os países do Sul têm umas qualidades realçadas pelas características humanitárias e de solidariedade social. O João Costa Pinto acha que quais são as normas de coabitação que devem ser implementadas de forma a tornar a União Europeia mais homogénea? Ou devemos optar por uma Europa a duas velocidades? Bom, o Pedro de uma assentada coloca um problema central. Que já foi referido, não é? Portanto, já temos aí essas assimetrias, não é? Hoje na Europa, porque eu sou dos que, se me permite, há questões distintas que misturou nas questões que colocou. Esse problema da Europa a duas velocidades, eu vejo pessoalmente, temos aqui um especialista que há de ter a sua oportunidade. desenvolve a sua atividade no coração da Europa. Eu também sou um europeísta, que não pode parecer às vezes que sou um pouco cético relativamente, por exemplo, à resposta que a Europa está a dar e tem dado. Eu não sou cético. O que eu tenho muita dificuldade em entender, sendo um europeísta convicto, pelo conhecimento da história da Europa, acho que o grande projeto de integração europeia é um projeto de uma importância transcendente para a Europa em si e para os países como Portugal. Agora, também acho que a Europa tem evoluído num sentido que me levanta a mim pessoalmente enormes dúvidas, nomeadamente pelos poderes que deu recentemente a uma tecnocracia europeia que tem tomado decisões relativamente a áreas que ainda deveriam permanecer na esfera da soberania nacional. Mas não é isso que vamos discutir. Agora, o problema da Europa a duas velocidades é uma questão crítica, porque eu acho que a Europa vai ter que dar saltos qualitativos e que os problemas estão a ser colocados pela pandemia vai obrigar a Europa a acelerar mudanças relativamente a questões essenciais. E que muitas dessas mudanças vão ter que ver com a questão que tem bloqueado a evolução do movimento de integração europeu, que é o velho problema das transferências do norte para o sul ou da existência atualmente de desequilíbrios financeiros agudos, que levou à divisão entre as economias credoras e as economias devedoras e que criou muitos dos problemas atuais. E esses saltos qualitativos que vão ter que ser dados, a grande questão é saber se de novo vai haver um movimento a duas velocidades. De notar que quando o euro foi lançado, esse movimento teve aspectos de Europa a duas velocidades, porque nem todos os países imediatamente participaram nesse movimento, uma vez que foram definidos um conjunto de critérios e princípios de que só os países que os preenchessem
é que podiam dar esse salto qualitativo. Nós só os viemos a preencher mais tarde, como aliás os espanhóis, como nós, como os gregos, etc. A grande questão está em saber se os próximos saltos qualitativos que vão ter que ser dados vão fazer um movimento idêntico. Só que o contexto atual é profundamente diferente do contexto em que o euro foi lançado. Porquê? Porque existe o euro. Eu pessoalmente considero que se houvesse um movimento a duas velocidades, isso levaria à criação de 2 euros. O euro forte e o euro fraco. E isso teria consequências de uma enorme complexidade sobre a tal homogeneidade de que fala. E isso levava-nos muito longe na discussão deste tema. Quanto ao problema da economia social, só uma nota. Como sabe, eu estive durante década e meia ligado a uma organização cooperativa. Aliás, das poucas organizações cooperativas que tiveram sucesso em Portugal, o Crédito Agrícola. E ganhei um grande interesse e uma grande ligação àquilo que são formas organizativas e de propriedade e de apoio comunitário que são diferentes daquelas que decorrem daquilo que podíamos referir da organização capitalista tradicional. E nós somos, de facto, dos países onde, até por tradição histórica, temos um setor social muito importante, que se manifesta, como sabemos, em formas de apoio às comunidades e que tem muitas vezes é suportado até por formas de propriedade cooperativa ou mutualista que muitas vezes não são verdadeiramente reconhecidos a nível europeu. Eu presumo, muitas vezes, até por desconhecimento da sua importância potencial. Eu acho que estes setores não perderam importância, não vão perder importância e, pelo contrário, podem desempenhar uma função extremamente importante num mundo que se debate com os desequilíbrios e as desigualdades económicas e sociais como o mundo atual. Muito bem. Antes de passar às perguntas do público, Carlos Urrinho e João Dico, peço que sejam céleres nos vossos comentários sobre esta questão em particular, da Europa a duas velocidades. Carlos Urrinho, quer que... Ok, de forma rápida, porque este é um tema muito interessante e entusiasmante. A Europa a uma velocidade, a utopia de todos os que são europeístas, morreu com o falhanço da Constituição Europeia, com os referendos, como se recordam, e isso aconteceu também porque, ao mesmo tempo, se fez um movimento que era incompatível, que foi o movimento do alargamento. E percebemos hoje que a Europa a uma velocidade, embora sempre com muitas diferenças, é um pelotão, mas a uma velocidade do ponto de vista das regras, é uma Europa que está muito sujeita à chantagem, como, aliás, estamos a viver esta semana, porque a Europa a uma velocidade, a Europa da unanimidade, na maioria qualificada, mas em alguns pontos de unanimidade, é uma Europa que está dependente de uma transformação até não democrática num país, por exemplo, que pode travar uma união que é, pela sua própria natureza de princípios, uma união democrática. A Europa a duas velocidades é uma tentação de há muito tempo, que passaria um pouco pela... E até tentou alguns países com menos capacidade na antiga crise financeira, com a dificuldade que tinham em termos da valorização da moeda, de competir internacionalmente, o termos um Euro-NOR e um Euro-MED,
penso que fratura a Europa, está completamente fora daquilo que são os princípios da União Europeia. Portugal não ficaria bem, não ficaria do lado bom, não ficaria na Europa boa, ficaria na Europa mais fraca, mas acho que a Europa toda ela ficaria mais enfraquecida. E a pergunta é, e então? Então, eu defendo, sempre defendi, desde que perdi a ilusão da Europa Federal, não porque não gosto teoricamente dessa ideia, mas porque sei que ela pragmaticamente não é possível, sou a favor da geometria variável. E a geometria variável é a Europa das cooperações reforçadas, que é exatamente a Europa que permitiu fazer o euro, que permitiu fazer Schengen, que vai permitir se calhar fazer uma aliança para o hidrogênio, enquanto outros vão estar contra o hidrogênio porque querem antes o carvão, e que vai permitir fazer uma união da saúde, e outros não querem estar na união da saúde, e que tem exatamente aquele princípio que o professor Costa Pinto referiu. Ou seja, há uma base que todos têm que cumprir, uma base de princípios, uma base de valores, uma base das 4 liberdades de circulação. Isso tem que estar presente em quem está nesta base. E depois a seguir há uma iniciativa. E nessa iniciativa, todos os que quiserem estar presentes, todos os que tiverem condições para estar presentes e quiserem estar presentes, podem participar. Quem não quiser participar, pode não participar. Ou seja, nenhum país pode ser vetado, mas um país que não quer participar não pode impedir os outros. Isto permite fazer avanços no digital, numa área que alguns países querem fazer numa área diferente. Permite que os países nórdicos, que na energia querem apostar sobretudo na madeira, façam um grande cluster da madeira e façam uma grande união para aproveitar tudo o que tem a ver com a madeira, mas há outros países que querem apostar noutro tipo de, se calhar no lítio, para provocar um bocadinho, e portanto permite fazer esta geometria variável, com uma base única. Esta Europa de geometria variável, acho que é a única que com 27 países é sustentável e com alguma flexibilidade, porque a flexibilidade é fundamental, não partirá. A rigidez levará à quebra. Muito bem. João Duque? Parece que seja... A ideia de 2 euros eu sou europeísta e, portanto, tudo o que venha a criar barreiras que seriam absolutamente intransponíveis, porque uma vez um país entrando numa moeda, acho que seria impossível passar para a outra. Isto não são campeonatos anuais de subida e descida de divisão, portanto, e mais, isso era criar uma divisão extraordinariamente visível que é muito poderosa. A moeda é muitíssimo mais poderosa do que aquilo que as pessoas podem pensar. A moeda não é só um meio de pagamento. A moeda é uma afirmação de um Estado e de um poder que, aliás, por isso que as criptomoedas não são moedas, nem nunca serão, e enquanto não estiverem os Estados, que pelo menos organizacionalmente são, digamos, votados e são, digamos, avaliados pelos cidadãos, e que vão depois conferir poder a quem faz a gestão da moeda, quer dizer, é impensável que se delegue isso agora a empresas privadas que criam moedas e criam... Quer dizer, é impensável do ponto de vista político e, portanto, eu acho que isso são miragens que, quer dizer, pronto, abanam um bocado o sistema e vêm provocar os reguladores e vêm provocar a indústria. Mas, atenção, quando estamos a falar de moeda, é algo demasiado importante. A moeda é tão importante como a bandeira, como o hino, e, portanto, é demasiado profundo. E criarem-se coisas, imaginem agora 2 bandeiras para a União Europeia, 2 hinos para a União Europeia, quer dizer, 2 sedes da União Europeia. Eram 2 uniões, não era uma União Europeia. Era uma desunião europeia, era uma coisa, a Liga dos Países não sei o quê e a Liga dos não sei o que mais. Isso não é a União Europeia, e, portanto, acho que isso está completamente fora de causa, acho eu. Deve ser posto completamente fora de causa e mais, devem-se até, digamos, eu acho que as pessoas que têm alguma responsabilidade dentro do palco europeu, quando levantam esse tipo de propostas, essas pessoas devem ser fortemente... Eu estou a tentar encontrar a palavra certa, mas deve-se chamar realmente a atenção do que é que eles estão a propor. Pronto, eu admito que as pessoas detestem a União Europeia e que tenham outras agendas, mas, de facto, esse tipo de propostas é uma proposta que, a meu ver, não faz absolutamente sentido, porque é a destruição.
Muito bem. É o que posso dizer. Vamos passar então às perguntas do público. Peço que sejam céleres, que o tempo já está quase a terminar. Ou já ultrapassámos um pouco o nosso tempo. Temos o António Gonçalves, relativamente à economia digital, em que faz uma pergunta. Boa noite. Esta é uma mudança para a qual Portugal não tem limitações que aconteceram anteriormente, mas quais os constrangimentos principais que nos podem impedir de chegar à frente na digitalização da economia? João Costa Pinto, quer responder? Peço que a cada um de vocês tenha cerca de 1 minuto. Se faz Eu favor. não sei se, sinceramente, não sei se percebi o alcance da pergunta. Quais os constrangimentos? Constrangimentos principais que nos podem impedir de chegar à frente na digitalização da economia. Bom, primeiro tínhamos que nos pôr de acordo o que é que entendemos por digitalização da economia. A inovação tecnológica aplicada à generalidade dos setores. Dos setores. Bom, é evidente aí os países andarão mais depressa ou mais devagar em função dos recursos que podem mobilizar e até do talento, principalmente do talento humano que podem mobilizar para isso. Essa é uma das áreas onde eu considero que a Europa está a abrir uma oportunidade muito importante para que os países que se debatem até com problemas específicos como nós deem um salto qualitativo importante em matéria de inovação tecnológica e de execução de investimentos que permitam criar as infraestruturas necessárias para que esse salto qualitativo se dê. Sinceramente, como não sou um especialista, ficava-me por aqui nas minhas observações. O Carlos do Rio. Bem, no meu minuto, acho que 2 constrangimentos fundamentais: a formação e o mercado. Constrangimentos e oportunidades, coisas que temos que ultrapassar. Temos, de facto, muita gente que não tem a qualificação adequada para podermos estar na primeira linha da digitalização, isso tem que se ultrapassar. Segunda questão, o mercado. Ponto de vista muito imediato, o que está a acontecer com a regulação e com o conflito entre o regulador e o governo em termos do 5G não ajuda nada, mas sobretudo nós temos que conseguir fazer as alianças certas, atrair as empresas certas. A regulamentação europeia, um minuto não dá para explicar isso, mas nós batemos por haver o chamado investimento complementar, para que não tenhamos apenas 3 ou 4 grandes operadores na Europa. Nós temos que ter os nossos operadores com as alianças certas para não ficarmos fora de jogo. Muito bem. João Duque. Eu juntava só, para além de estar de acordo com aquilo que já foi dito, com o Carlos Rinho, particularmente, que falou na formação e nas competências, eu juntava também alguma pressão que o próprio Estado pode fazer na pressão sobre a velocidade e as regras que podem impor, quase que obrigar o processo digital. Porque há muitas coisas que nós ainda somos obrigados a apresentar em papel, por exemplo, processos que temos que ir buscar de um lado para o outro. Quer dizer, hoje em dia não se compreende que eu tenha que pedir num organismo público um documento para entregar noutro organismo público. Isto não faz sentido nenhum quando as coisas podem transitar internamente ou serem puramente desmaterializadas e digitalizadas. Portanto, o processo, e nós fomos muito lestos na desmaterialização de uma quantidade enorme de burocracias, etc. A primeira ronda, digamos, foi muito bem sucedida. A primeira ronda foi com o governo do José Sócrates, foi muito forte esse ímpeto de desmaterializar, etc. Do Simplex, não é? Agora, o último governo já houve essa ideia e tal, até foram buscar a mesma pessoa e tal, mas a coisa já não funcionou, se calhar também já marginalmente já não se nota tanto efeito, mas acho que há muito processo a fazer e o Estado podia ser um grande promotor desse movimento. Desse movimento da burocracia, claro. Muito bem.
O António Santos coloca as seguintes questões, nomeadamente relativamente à economia verde. Já está demonstrado que o hidrogênio tem vantagens competitivas para os portugueses, para as empresas portuguesas. Vamos ter energia mais barata. As verbas mencionadas para o efeito não seriam mais úteis para o financiamento, desculpa, de outras atividades na economia e de desenvolvimento. João Costa Pinto. Sinceramente, a pergunta é efetivamente interessante, mas de novo tenho dificuldade em equacionar uma resposta. É evidente que quando se fala em economia verde e se associa a uma mudança, nomeadamente energética, e uma mudança na estrutura e na organização das economias para que tenham um impacto ecológico global mais favorável ao próprio planeta, é evidente que é o futuro. Esse é o futuro. E nenhum país pode atrasar-se nesse movimento. Embora, de novo, haja países com maiores capacidades e recursos e maiores recursos e até talento em termos de conhecimentos mais generalizado para dar esse salto. Agora, se era preferível mobilizar esses recursos para outro tipo de investimentos e para outro tipo de iniciativas e de atividades, bom, eu isso duvido, porque os recursos que estão disponíveis e que, nomeadamente, a Europa está a colocar à disposição dos países é exatamente para serem utilizados nesta direção, nesta estratégia. Portanto, duvido que pudessem ser reconvertidos para outro tipo de iniciativas. Mas, de novo, não sei, talvez o Carlos do Rim terá a sua opinião. A minha opinião, num minuto, em primeiro lugar, é que acho que é muito importante evitarmos, e acho que neste caso do hidrogênio vou usar o palavrão, é paradigmático, evitar uma atitude, enfim, muito própria na sociedade portuguesa, de nos dividirmos, uns são a favor do hidrogênio, outros são contra, e eu muitas vezes pergunto às pessoas que são contra porque é que são contra. São contra porque não gostam do governo, ou do ministro, ou de quem quer que seja, ou são a favor porque enfim, porque é verde, porque é hidrogênio, porque é giro, porque é solar. A questão não pode ser assim. Há uma dimensão de escolha política clara. Eu acho que há uma dimensão de escolha política. A escolha de apostar no hidrogênio é porque como foi a escolha de apostar no plano tecnológico em governos anteriores, ou ainda antes de apostar nas energias verdes, é uma opção política de escolha, de afirmação do país como um país de energia limpa, como um país ligado às energias renováveis, que explora os recursos endógenos, que reduz o déficit da balança de pagamentos, que é em mais de 50% devido às importações de energia. Essa é uma escolha política. Depois, o projeto em si tem que ser testado. Não quer dizer que o resultado não será com certeza imediato a energia mais barata. É mais barato importar shale gas dos Estados Unidos, mas é o valor acrescentado na cadeia de valor ser positivo, o emprego que cria, as exportações que criam, a tecnologia e as patentes que gera. Portanto, globalmente o projeto ser um projeto positivo e depois ser testado comparando com outros projetos. Tem que ser assim. Depois da escolha política tem que ser uma escolha técnica. E eu acredito, e analisarei os dossiês técnicos, e acho que nenhum investimento será, aliás, autorizado se não tiver essa dimensão, sendo que há sempre uma dimensão de incerteza, isso haverá sempre. João Duque? Eu não tenho muito a acrescentar. Sinceramente, neste momento, tanto quanto sei, o processo ainda está em fase um pedaço experimental e se compararmos já os custos, muito provavelmente os custos imediatos são desfavoráveis ao hidrogênio.
Mas isso é como tudo na vida. O estado em que estamos, esta evolução desta tecnologia é muito inferior àquilo que estão as outras tecnologias e, portanto, nesse sentido, se pusermos um bebê a correr se puséssemos o Cristiano Ronaldo a correr com um indivíduo pequenino, maior na altura que ele era novo, eu perdia, é natural. Agora, depois dele desenvolver, já corre muito mais do que os outros colegas dele da altura, que eram os mais maturos. Portanto, nós estamos a comparar coisas muito diferentes. Agora, o que me preocupa, e volto a sublinhar, não sei, o que me preocupa é se a evolução não é depois aquela esperada e o investimento feito não tem o retorno adequado, mas isso é o risco. Enfim. Pois nós sabemos que houve uma competição há uns anos, há um século, entre o motor a combustão ou o motor elétrico e as circunstâncias do momento fizeram avançar o motor a combustão. Neste momento, o clima obriga-nos a fazer uma escolha diferente. Uma escolha diferente. Nós não temos soluções, e só de forma muito rápida, para explicar também porque é tão importante para a União Europeia esta aposta no hidrogênio e que ela corra bem, é que nós não temos soluções para os navios, nós não temos soluções para os aviões, o hidrogênio não será também já para os aviões, mas é esse o caminho. Não temos soluções para os carros, para os transportes de mercadorias, mesmo as soluções elétricas que temos hoje, as baterias que temos hoje, não respondem a esse transporte pesado que continuará a ser necessário. E, portanto, o hidrogênio é uma solução para isso. E é nisso também que estamos a apostar, é, no fundo, evitar o aquecimento global e evitar tudo aquilo que provoca a destruição do planeta. E isso também tem que ser contabilizado. Claro. Muito bem. Vou fazer a última pergunta. Raquel Esteves, no âmbito da economia social, diz: boa noite. Para ultrapassar os bloqueamentos de que aqui se falou, não será importante investir mais na educação, num corpo docente mais jovem e mais numeroso? João Costa Pinto, num minuto, se faz favor. Bom, no minuto é muito simples. Eu estou hoje profundamente convencido que para um avanço qualitativo da nossa economia e da nossa sociedade tem que haver uma aposta profunda na educação e no sistema educativo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que temos que apostar no talento. Já hoje temos, de facto, em termos quantitativos e qualitativos, gerações que têm um nível de preparação que em termos relativos talvez nunca tivemos e, portanto, estou profundamente convencido que o ensino, a qualidade de ensino técnico, profissional, científico, é absolutamente crucial como um instrumento e uma alavanca de desenvolvimento económico e social. Isso concordo inteiramente. Carlos do Rim. Em primeiro lugar, o investimento em educação é um investimento fundamental. É evidente que investir não significa gastar, temos que usar bem, e é evidente também que a renovação, que não tem que ser apenas por um critério etário, a renovação de parte do corpo docente é muito importante. Isso, no minuto, implica duas medidas políticas que são difíceis, mas que são importantes, são fundamentais. Uma é tornar, isto aplica-se à educação, também à saúde e aos serviços públicos em geral, mais atrativo para as pessoas que vão desempenhar essas funções. É muito pouco atrativo hoje ser professor em Portugal, jovem, qualificado e professor. E, em segundo lugar, também não podemos tratar os professores que têm trabalhado de forma extraordinária com os meios que têm todo este tempo, como, de um momento para o outro, pudéssemos no lixo. E, portanto, o plano de aumentar a atratividade para os jovens professores tem que ter também um plano aliado de usar de forma útil na sociedade, usar um verbo que só se justifica por cansaço, de ocupar de forma útil na sociedade e nos serviços públicos algumas pessoas que provavelmente já não devem desempenhar a função de professores, mas podem desempenhar outras funções muito importantes para a justiça social. O João Duque, sua opinião?
Bem, de facto, a formação dos professores é fundamental porque, aliás, como vemos, a profissão de professor está a mudar e vai mudar seguramente nos próximos anos. Portanto, a experiência da pandemia criou aqui uma nova forma de estar no processo educativo. E vai acontecer em todos os níveis, não foi só, quer dizer, não vai ficar apenas nos mais avançados, mais adultos, não, vai espalhar-se a todos. A forma de acompanhar os alunos vai ser completamente diferente e, portanto, isto vai levar a que haja uma necessidade constante dos professores aprenderem e estarem mais aptos a trabalharem digitalmente e a manusear as ferramentas, etc. Os próprios alunos vão exigir esse tipo de tratamento, esse tipo digamos, de interface para o processo educativo e, portanto, o professor vai ser mais uma cara naquilo que vão ser uma quantidade de caras que ele vai vendo e informação que vai recebendo dos ecrãs onde para ele passa mais tempo a olhar, não é? Mas isto é quase que óbvio e inevitável e, portanto, quer dizer, esse processo é inevitável. Agora, relativamente ao rejuvenescimento dos professores e do quadro de professores em Portugal, isso também é inevitável que aconteça, porque nós estamos a chegar a entrar num período em que se vão apresentar um número muito significativo de docentes e, portanto, vamos ter aqui espaço para fazer bem um processo, eu espero que decorra, de facto, muito bem, para não termos professores, os que não conseguem arranjar trabalho em outras coisas, mas professores pessoas que gostam de ensinar. E é uma coisa muito importante, as pessoas gostarem de fazer aquilo que é a sua atividade profissional. E, portanto, há aqui uma oportunidade única no espaço português de educação, de ensino básico, de ensino secundário, de termos aqui um corpo significativo de jovens a entrar e destes jovens, que naturalmente já estão mais aptos a trabalhar com estas novas tecnologias e do mundo digital, também poderem ser educados nesse ambiente para terem novas valências, para assim servirem melhor a educação do futuro. Muito bem, muito obrigado. Portanto, chegamos ao fim da nossa sessão, desta tertúlia. Em meu nome eu quero agradecer a vossa presença